Olá, eu me chamo Luciana Artioli Costa, eu sou professora da UNDB em São Luís do Maranhão, faço parte da equipe de odontopediatria desta instituição como ortodontista e também coordeno o curso de odontologia dessa instituição. E hoje eu vim apresentar para vocês o nosso trabalho, o trabalho meu e da minha equipe de odontopediatria, que é intitulado Metodologia de Canvas associada ao WordCafé na discussão de casos clínicos em odontopediatria. Para começar, eu preciso que vocês entendam alguns dos desafios que nós enfrentamos dentro da clínica de odontopediatria. O que acontece? O nosso primeiro desafio é fazer com que o aluno ele entenda, ele compreenda que aquela criança, ela não é só uma criança, mas também ela não é só uma boca, ou um dente, ou um método de escovação. Ela, na verdade, é uma criança que está inserida dentro de um contexto alimentar que pode diferir de família para família. Essa criança, dependendo da localização que ela mora dentro da cidade, ela tem acesso à água fluoretada ou não. E essa criança, ela tem sentimentos. Ela é uma criança que chega assustada, com medo, muitas vezes ela chora. E a odontopediatria é o local em que eles vão ter o primeiro contato com os dentistas. Então, esse aluno, ele precisa entender essa questão sentimental também da criança e atuar nessa questão sentimental da criança. E ele também precisa entender que aquele paciente, ele ocupa um lugar no mundo. Tudo aquilo que a gente observa dentro da boca daquele paciente faz parte de um contexto muito maior, em que a gente precisa levar em consideração a situação econômica que o paciente se encontra, que a família do paciente se encontra, hábitos alimentares. É um paciente que consome muito açúcar, ou seja, ele tem uma dieta cariogênica que pode gerar cárie. Então, não é apenas tratar o dente, mas tratar a doença. Além desse desafio, nós temos outros desafios. A disciplina de odontopediatria, ela é uma disciplina que no currículo da nossa instituição, ela está inserida lá no finalzinho do curso. Os alunos, eles entram na odontopediatria no 8º período. E lembrando que o curso de odonto, ele tem 10 períodos. Então, são alunos que já passaram por diversas disciplinas clínicas. E nessas disciplinas clínicas, normalmente, eles faziam tratamento de uma ou duas especialidades. E quando eles chegam na odontopediatria, eles se veem obrigados a fazer um pouquinho de tudo, um pouquinho de cada coisa. Então, eles precisam fazer tratamentos restauradores, as restaurações. Eles precisam fazer tratamentos cirúrgicos, como as exodontias ou extrações dentárias. Mas não só isso, eles precisam colocar aparelho nas crianças que precisam. Eles precisam também fazer tratamentos de canal, tratamento endodôntico nas crianças que têm indicação. E além disso, eles precisam muitas vezes intervir no comportamento da criança, deixar aquela criança que chega assustada saindo da nossa clínica com um sorriso no rosto, sendo muito bem atendida e perdendo o medo do dentista. Então, nesse contexto, uma das coisas que a gente mais tinha dificuldade era de fazer o aluno entender que ele precisava fazer o planejamento do tratamento do paciente de maneira integral, priorizando o que era prioridade, deixando para depois o que não era prioridade. Ele precisa entender o que ele vai fazer na primeira consulta, na segunda consulta, na terceira consulta. Ele precisa entender se ele vai precisar indicar o paciente para outras clínicas. E muitas vezes eram tantas informações na cabeça desse aluno que ele não conseguia filtrar essas informações e realmente planejar o paciente, fazer o plano de tratamento desses pacientes de maneira integral.
Então nós começamos a pensar como melhorar essa realidade, como mudar essa realidade. Então nós lançamos mão de duas metodologias, que são a metodologia de Canvas modificado e o Word Café. O Canvas trouxe pra gente um pouquinho dessa organização pela compartimentalização do pensamento, que eu vou mostrar daqui a pouquinho. E o Word Café, o crescimento através da conversa com as outras equipes. Então esse aqui foi o modelo de Canvas que nós desenvolvemos dentro da nossa disciplina. Nesse modelo, a gente tem a queixa principal do paciente como número 1. O que é que o paciente relata quando ele chega na clínica? O paciente ou o responsável pelo paciente. Número 2, a lista de problemas. Então, ele precisa listar todos os problemas que aquele paciente possui. 3, lista de complexidade. Então, o que é mais complexo? É mais complexo fazer uma exodontia ou é mais complexo fazer uma restauração? E ele vai listar, fazer a lista de complexidade daquele paciente. 4, lista de prioridades. Dentro de tudo que o paciente precisa, o que ele precisa mais? O que ele precisa primeiro? 5, plano de tratamento. A partir de tudo isso, ele começa a desenhar o planejamento do paciente. E em 6, os encaminhamentos. Tudo aquilo que ele não consegue resolver, ele precisa encaminhar para outras clínicas, certo? Então, os alunos, eles vão ter um tempo estipulado para preencher cada uma dessas etapas. A gente forma equipes de 5 alunos, esses 5 alunos se reúnem, a gente entrega para esses alunos um caso clínico e eles precisam planejar o caso passando por cada uma dessas etapas. Então, como que isso é feito? Nós entregamos um iPad para cada equipe e dentro desse iPad nós colocamos toda a descrição do caso do paciente. Então, nós colocamos a queixa principal, o comportamento da criança, as imagens do exame clínico, como aqui se segue. Então, nós temos as imagens intrabucais e as imagens radiográficas da criança. Então, com base nisso aqui, eles vão preencher aquele canvas que eu mostrei anteriormente. Então, para fazer o preenchimento desse canvas, eles vão utilizando pequenos papéis que eles vão colocando aqui na lista de problemas, lista de complexidade, lista de prioridades e o plano de tratamento. Então, nesse momento, eles vão preenchendo em equipe cada uma dessas lacunas. A gente dá um tempo pré-estabelecido para eles preencherem cada uma dessas lacunas. E quando esses alunos chegam aqui no plano de tratamento, esse é o momento que eles param. Nesse momento, eles não passam direto para o encaminhamento. Nesse momento, eles preenchem o plano de tratamento, nós paramos o Canvas aqui e a gente começa a aplicar a metodologia de Word Café. Então, pela metodologia de Word Café, as equipes elas vão rotacionando umas com as outras. Então, são equipes de 5 alunos. Um aluno fica responsável por apresentar o seu Canvas para as equipes que virão e os outros 4 ficam responsáveis por fazer essa rotação em estações. Então, esses 4 alunos vão coletar informações nas outras equipes, observar como que essas equipes preencheram o seu Canvas, qual que é a ordem e o planejamento que eles fizeram, a ordem de complexidade e, no final, o plano de tratamento que eles realizaram. Com base nessas informações que eles coletam nas outras equipes, por diversas vezes eles alteram os seus planos de tratamento, alteram a ordem do planejamento. Eles crescem ao ouvir os seus pares, eles crescem ao ouvir os seus colegas e conseguem entender e captar o que erraram e o que acertaram quando do planejamento desse paciente. E aí, depois que eles passam pela metodologia do Word Café, eles voltam para a sua estação e preenchem novamente o plano de tratamento. Então, caso eles queiram modificar alguma coisa, eles ainda têm, a gente dá um pouquinho de tempo para que eles alterem qualquer planejamento que eles tenham feito anteriormente.
Nessas imagens, nós podemos observar os alunos em ação, trabalhando em equipes, preenchendo os seus canvas, e a gente percebe, após um ano de aplicação dessa metodologia, que os alunos têm melhorado bastante a linha de raciocínio que eles precisam ter para concluir o planejamento do paciente. Eles conseguem fazer uma trilha de raciocínio para chegar num planejamento que ela é muito mais lógica, e com isso eles conseguem fazer esse planejamento de uma maneira muito melhor do que antes. Então, desde que nós começamos a utilizar essas metodologias em conjunto para o planejamento dos pacientes, a gente tem percebido que os alunos conseguiram melhorar bastante o seu desempenho. E aí, com base nisso, eu finalizo aqui a minha apresentação com a imagem da nossa clínica de odontopediatria, agradecendo a oportunidade e me colocando à disposição para qualquer dúvida que vier depois. Muito obrigada pela atenção.